fez menções há pouco ali no seu discurso, em que ele dizia, e isso foi uma crítica muito dura ao mundo ocidental, dizendo que as alianças nem sempre funcionam, porque desde o começo da guerra ele tem pedido ajuda da União Europeia para participação militar, não apenas com ajuda militar, e uma participação direta da OTAN, que desde o começo, a aliança do Tratado do Atlântico Norte, que desde o começo foi muito clara em dizer que não participaria de ações no solo, que seria, obviamente, declarar guerra à Rússia, que invadiu o solo ucraniano. A gente viu os parlamentares todos britânicos ali também, ou pelo menos a maioria, eles estão com um broche que é um laço nas cores da Ucrânia, ou seja, em mais uma demonstração simbólica ali de apoio ao povo ucraniano, e a gente viu todas as vozes do parlamento britânico fazendo menção justamente a aumentar o apoio. Houve uma concordância absoluta. Aliás, o próprio ministro Boris Johnson, no seu discurso, disse que eu acho que falam em nome de todos aqui, porque os embates no parlamento britânico são muito tensos, é da tradição, inclusive, da casa, isso faz parte do parlamento no mundo inteiro, e talvez os britânicos tenham mostrado ao mundo como funciona o parlamento, mas, enfim, hoje houve concordância em relação a isso. Todas as vertentes políticas ali, ideológicas, apoiam a Ucrânia, apoiam o aumento das sanções comerciais, econômicas, apoiam mais ajuda, o envio de mais ajuda humanitária e também de ajuda militar. Numa análise muito fria do que está acontecendo, não é o que o Zelensky pediu no todo. Claro que isso ajuda, mas tem sempre um problema. A ajuda humanitária, você já tem corredores para isso, para que você consiga tirar as pessoas da Ucrânia, e nós estamos falando de refugiados, que já está próximo de 2 milhões de refugiados nesse momento, segundo as Nações Unidas, e também, por outro lado, você tem a ajuda humanitária que chega por esses corredores. Corredores humanitários têm exatamente essas duas funções. O problema são as ajudas militares, como é que essa ajuda chegaria em solo ucraniano, para os militares ucranianos, levando-se em conta que a Rússia controla praticamente o espaço aéreo hoje, porque tem uma força aérea muito mais poderosa em solo ucraniano nesse momento. Os céus da Ucrânia estão vigiados pelas forças militares russas. Para se ter uma ideia, um míssil que foi disparado a mais de 150 quilômetros conseguiu atingir um avião da Força Aérea Ucraniana dias atrás. Para se ter uma ideia de o quanto que a tecnologia, nesse momento, que é muito maior por parte das Forças Armadas russas, consegue fazer um estrago maior num exército muito menor, muito menos armado, com muito menos tecnologia, que é o exército ucraniano. As forças de defesa ucraniana resistem, evidentemente, mas é inegável a superioridade militar. Daí o mundo, nesse momento, está tentando compensar com esse apoio humanitário e também esse envio de armas, mas, de novo, o questionamento é como é que essas armas chegam. Bom, deixa eu apresentar aqui os nossos comentaristas hoje. O Felipe Bueno está conosco e também a Fabiana Barroso. Bom, vamos, Felipe, começa contigo, por gentileza. A gente viu agora essa manifestação do presidente Volodymyr Zelensky, que falou ao parlamento britânico. Mais cedo ele fez questão de mostrar num vídeo na internet que ele estava em Kiev, participou por videoconferência mais uma vez, foi aplaudido de pé, foi ovacionado, podemos inclusive usar esta expressão. Há o apoio agora de todas as vertentes políticas dentro do parlamento britânico, mas nesta limitação que o Ocidente já deixou clara que esse é o ponto final. Mais ajuda humanitária, mais declaração contra a Rússia, mais ajuda militar aos ucranianos, mas não dá para entrar no solo ucraniano para combater os soldados russos. Isso, até o momento, por mais que se tenha manifestações positivas em relação a isso, de desejo por parte de Volodymyr Zelensky, não está nos planos da OTAN e nem dos outros aliados europeus. Felipe. Piotr, boa tarde a todos e todas. Bom, eu vou arriscar uma rápida análise aqui, e assim como arriscamos ontem e acertamos na questão do petróleo e do gás, eu quero dizer aqui para quem está nos acompanhando na Jovem Pan News que nós acabamos de testemunhar um pequeno momento histórico nessa guerra, por dois motivos, dois simbolismos extremamente importantes. Por um desses simbolismos você já passou, Piotr. A gente está falando do parlamento que é a base, é o fundamento da democracia ocidental moderna, o parlamento britânico, São mais de 300 anos de história e não é pouca coisa um chefe de Estado falar ao parlamento britânico e ser aplaudido e ser abraçado como foi Zelensky. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto simbólico, e Zelensky, nós temos aprendido isso, é um grande artista da comunicação. Não me pareceu coincidência o fato de esse discurso de Zelensky ter muita semelhança com o mais famoso discurso de Winston Churchill nesse mesmo parlamento em 1940, convocando os britânicos à guerra. Eu separei aqui um trecho
para que todo mundo perceba qual a semelhança. Olha só, é um trecho que inclusive é usado em abertura de show de banda de rock britânica até hoje. Iremos até o fim, lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. Note a semelhança até do ritmo, né, da fala de Zelensky com esse discurso que foi feito há 70, 80 anos, né? E a gente sempre fala aqui, a Segunda Guerra, né, a Europa não aprendeu ainda muita coisa que veio desde a Segunda Guerra, mas pelo visto Zelensky, né, está provando mais uma vez que sabe muito bem se comunicar e sabe escolher o público com quem ele está falando. Que todas as imagens você acompanha aí, que também quem nos acompanha pela rádio, eu vou me dar o direito aqui de dar detalhes. Você percebe hoje um Zelensky extremamente abatido, a imagem é de alguém muito cansado. É absolutamente normal que isso fosse acontecer. Nós estamos no 13º dia de guerra. E isso, obviamente, nós estamos falando de um presidente que provavelmente deve dormir pouquíssimas horas por dia, se é que tem dormido. Mas é um presidente que, nesse momento, apesar de falar quase que diariamente pedindo um apoio efetivo por parte das Forças Armadas Ocidentais para se unir às forças ucranianas, esse pedido que poderia, digamos, fazer com que a Rússia repensasse o avanço que ela faz pelo solo ucraniano, esse pedido não foi atendido e não há nem possibilidade, nenhum sinal da possibilidade disso acontecer. Mas, enfim, ele continua nesse esforço diplomático de imagem, de passar a imagem da Ucrânia como o país invadido, que de fato foi exatamente o direito internacional por esse aspecto. A gente sempre faz menção aqui em que pesem todas as razões que Moscou alega, que Vladimir Putin alega, que o seu ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, alega. Bom, em que pesem todas essas razões para invadir a Ucrânia, o direito internacional foi aviltado. Uma nação soberana foi invadida por um outro país e isso está muito claro no direito. Fabiana Barroso, deixa eu anunciar, daqui a pouco a gente vai conversar também com o Zé Maria Trindade em Brasília. Fabiana Barroso, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos da audiência da Jovem Pan. O que me chamou a atenção no discurso do Zelensky foi que ele não falou mais da OTAN. Parece que ele está entendendo que a OTAN vai subsidiá-lo, mas de forma indireta, não de forma mais direta. Então, isso já é importante, porque nós tivemos ontem a terceira rodada, e na terceira rodada foi falado que, né, não falaria mais da OTAN, e também a gente já sabe que tem um cinturão ali que interessa ao Putin. Eu também quero chamar a atenção para os outros discursos que a gente acabou ouvindo do Boris Johnson, do também representante do Partido Trabalhista no Parlamento inglês, e todos eles ressaltam que o combate é ao Putin, não é ao povo russo. E isso é muito importante destacar, porque a guerra travada agora é contra extremamente, estritamente ao Putin. E essa diferença é preciso fazer, porque também Biden, quando ele fala, né, ele fala de empresas, ele falou da Visa, da Mastercard, não faz parte da jurisdição dele. Ele está falando aquele tipo de conversa somente para dar um reforço político. Então, é importante isso, porque do campo de vista das guerras, né, do que foi instaurado, já é muito claro que o direito ucraniano já foi alvitado, não precisa mais de provas. Era um país que vivia em paz e foi invadido. E continua-se a guerra por lá e a gente não tem notícias. Esses corredores humanitários têm muita informação e contra-informação de que foi mantido, de que não foi mantido. Então é com apreensão que a gente acompanha essa parte, principalmente no acolhimento de civis e da retirada da população. Teve notícias a se confirmar também que pessoas mais velhas, crianças e mulheres estão sendo acolhidas na Itália, então isso é importante. Mas um outro ponto, só para finalizar também, que o Zelensky falou, que eu acho importante, é que lugares onde foram bombardeados pelos nazistas estão sendo bombardeados novamente. Isso para o mundo é muito simbólico. A retórica da Segunda Guerra, ainda mais numa guerra dentro da Europa, obviamente que tem um peso gigantesco, teria em qualquer lugar do mundo. Tanto que não raro se recorre, de forma às vezes muito equivocada, a expressões de fascismo, descrevendo certas situações como fascista ou nazista, enfim, mas neste caso, na Europa, você tem um peso muito maior, até porque o próprio Zelensky, por exemplo, teve um pai que lutou na Segunda Guerra.
Agora são 2h30 no horário de Brasília. Aliás, vamos exatamente à capital federal. Zé Maria Trindade está conosco. Zé Maria, boa tarde. O Felipe Bueno fez menção há pouco do discurso do Zelensky, fez uma comparação, até pela fala pausada, dentro do parlamento britânico, embora tenha sido por videoconferência, dada a situação do momento, da fala do Zelensky com a fala talvez do maior estadista do século passado e ninguém menos do que Churchill. O parlamento é sempre um momento, até porque a expressão é essa, é o momento de falar, de mostrar suas posições. Como é que você avalia esse discurso de há pouco do presidente ucraniano no parlamento britânico, Zé Maria? Boa tarde. A cobrança do momento é esta. Onde estão os homens de coragem, né? Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, Piotr, há uma ausência, um apagão de líderes, não só aqui no Brasil, na política nacional, a gente vê raros aparecendo por aí, aqui e ali, mas não há líderes mundiais e esta guerra, esta crise, essa disputa acabou revelando isso. Tanto é que o Zelensky acaba se sobressaindo. O Boris Johnson é também da área de comunicação, um jornalista, escritor e que está como primeiro-ministro do Reino Unido, né? E ele sabe exatamente do que está falando. De vez em quando aparecem os grandes líderes do mal. É isso mesmo. Existem líderes nacionais e internacionais que se especializam por configurarem o mal. E Vladimir Putin, nesse momento, configura exatamente isso. Eu nunca vi uma unanimidade tão grande. É a conclusão de que esta guerra entre Rússia e Ucrânia pode definir o futuro da humanidade, porque vários ditadores de plantão estão exatamente observando, com detalhes, todas as reações e possibilidades do novo sistema mundial de provocar uma guerra sem baionetas, sem canhões e sem aviões. Essa guerra comercial, eu estou falando desde o início, ela é muito feroz e muito agressiva. Só que é o seguinte, as bombas dela são de retardo, né? São aquelas bombas de efeito retardado, ou seja, a economia da Rússia vai entrar em frangalhos. Não se fabrica hoje quase nada, absolutamente nada tecnologicamente, sem a colaboração entre países. Se não há a possibilidade de exportar e importar, a Rússia vai amargar uma dificuldade econômica muito grande. E o Putin, se pudesse, eu acho, já teria acabado essa guerra. É que ele não pode simplesmente recuar. A força com que a comunidade internacional está reagindo contra o Putin pode até parecer desproporcional, mas não é, porque isso sim, e eu tenho ouvido aqui e ali, inclusive aqui, sobre esta ideia de que nós estamos entrando em uma nova era, né? Um novo momento político internacional. Esse discurso, ele pode ficar na história do Boris Johnson, né? Mostra exatamente uma rara unanimidade no parlamento inglês, o que é muito significativo. A partir deste apoio aí, a Inglaterra pode fazer quase tudo contra o Putin. Zé Maria, brigadíssimo pela gentileza, 2h33. Zé, só uma outra menção do que você disse agora há pouco aí. Você falou que podemos estar reescrevendo agora a configuração internacional, a configuração do mundo. E a gente tem hoje uma situação na Europa que nunca foi exatamente das mais tranquilas, mas depois da Segunda Guerra chegou-se à conclusão, até porque depois veio a Comunidade Europeia. Hoje você tem a zona do euro, com exceção da Grã-Bretanha, enfim, que desde o começo nunca quis participar e também ela não faz parte mais hoje além da moeda, também do acordo aduaneiro. Mas você vê a possibilidade de ter um racha dentro da Europa, levando-se em conta que as necessidades, por exemplo, da Alemanha, que é o esteio do euro hoje, o marco alemão que está lá atrás, escondido, é o esteio do euro hoje e que tem uma necessidade de combustível diferente dos outros europeus, sobretudo dessa dependência da Rússia, pode gerar um racha dentro da União Europeia sob esse aspecto? Eu acho muito difícil a palavra racha. Agora, divergências ali na área comercial, com certeza, acho que nem todo mundo pode se dar ao luxo, né, de se colocar independente do gás e do petróleo russo. Bom, vamos seguir aqui. O Luca Bassani está conosco, é isso, Felipe? Bom, então vamos lá. A gente conversa agora com o correspondente internacional, Luca Bassani. Hoje ele está em Munique, na Alemanha. Luca, boa tarde. Esse número de refugiados não para de aumentar.
dessas suas, podemos chamar de andanças, mas você tem passado por vários países aí próximo à zona do conflito. Que avaliação que você está fazendo neste momento? Porque a Polônia tem recebido a maior parte desses refugiados, os outros países têm se prontificado agora, é um momento de tensão, mas a gente volta a falar de um aspecto que você mencionou dias atrás. A Europa não fica confortável com o problema de refugiados no longo prazo. No curto prazo, claro, é uma questão humanitária que não pode ser deixada de lado, não pode esperar mais. Mas a gente tem essa questão em relação a refugiados que sempre causou drama dentro da Europa. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Exatamente. Nós vemos hoje o número atualizado de quase 2 milhões de refugiados e muitos calculam que esse número é apenas a metade do que pode alcançar os 4 milhões ditos pela própria Organização das Nações Unidas há algumas semanas atrás, ou pelo menos alguns dias atrás, quando o conflito começou. Como você bem mesmo colocou, isso traz um grande desconforto para a Europa, porque historicamente, se você olhar, principalmente no período da Guerra Fria e as diversas guerras que aconteceram no Oriente Médio, a Guerra do Golfo, depois até mesmo através da Primavera Árabe, as questões que tivemos na Líbia, que tivemos também na própria Síria, muitos imigrantes vieram para cá. E isso sempre faz com que o bloco se desuna de certa forma, porque os países do bloco europeu têm visões diferentes quanto à imigração, principalmente imigração de determinados países. No que diz respeito à imigração ucraniana, a gente está vendo primeiramente uma grande solidariedade, os países até mudando as suas regras no curto prazo, a Hungria, a Polônia, a própria Romênia, que são países que historicamente não foram nunca muito bem, nunca foram anfitriões muito bons no que diz respeito aos imigrantes, mas muito se dá pela própria cultura europeia e também por esse sentimento de se vingar dos russos, de certa forma. Eu não digo isso da maneira pejorativa, mas muitos desses países, Hungria, Polônia, Romênia, a própria Moldávia, são países que sofreram bastante durante a Guerra Fria pela zona de influência que tinha a União Soviética, que era, obviamente, personificada através dos russos. Então, a gente vê essa onda de solidariedade inicial, porque tudo é muito recente, mas ao longo prazo, como você mencionou, pode causar problemas, porque a gente sabe que uma grande parte dos ucranianos quer voltar para o seu país e ajudar na reconstrução, mas, ao mesmo tempo, outros vão acabar ficando por aqui, e esses países, principalmente os fronteiriços, são aqueles que economicamente não são os melhores. Se olharmos a Polônia, olharmos a própria Romênia, eles têm já dificuldades internas para a sua própria população, para o próprio estado de bem-estar social, para aqueles que lá vivem, e agora tem aí, em 10 dias, 500 mil chegando em 600 mil, falam na Polônia, e na Romênia 150, 200 mil, por exemplo. Então é algo que apenas no longo prazo a gente vai ter a noção, mas realmente pode ser um drama vivido pelos europeus mais uma vez. Luca, daqui a pouco a gente volta para falar contigo. Tem mais tempo ainda, Felipe? Pode ser antes do... Então, Luca, eu vou continuar com o Luca Bassani, que está conosco lá em Munique, nesse momento na Alemanha. A gente teve agora há pouco o discurso de Volodymyr Zelensky no Parlamento Britânico. Ele participou, como era de se esperar, obviamente, por videoconferência. Fez um discurso de forma muito pausada. Ele está com uma expressão de alguém, obviamente, muito abatido, porque nós estamos no 13º dia da guerra. A gente tem tido um avanço cada vez maior por parte das Forças Armadas russas. Ele fez uma menção muito dura ali, embora de uma forma muito elegante, mas ele disse assim: as alianças nem sempre funcionam como a gente gostaria que funcionasse. Era uma crítica nem tão velada assim à falta de apoio militar diretamente no solo ucraniano dos aliados europeus e, sobretudo, da OTAN, da Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Mas ele fez um discurso que pode ser, tudo indica, será histórico nesse momento, porque, aliás, o Felipe Bueno chegou a mencionar até nas semelhanças em relação a Winston Churchill. Mas ele continua sem ter o que ele mais pediu desde o começo e até agora nunca houve um avanço em relação a isso, ou seja, um emprego de tropas ocidentais para, digamos, tentar mudar a forma da guerra, o encaminhamento da guerra no enfrentamento diretamente com a Rússia, coisa que a OTAN jamais considerou a hipótese, nunca deu sequer uma esperança disso e tampouco qualquer outro país europeu. É uma guerra que ele continua lutando, obviamente, uma contra a Rússia e outra contra a Europa nesse pedido que ele faz e não é atendido, que tudo indica não será, porque daí nós teríamos, sim, provavelmente uma terceira guerra mundial?
Bom, você tem razão, e a análise do Felipe Bueno há pouco foi brilhante nesse aspecto de comparar os dois discursos. A gente vê que em diversos momentos nessa guerra, o presidente Zelensky ele tenta trazer a Europa ao conflito, no que diz respeito principalmente às questões nucleares, quando os russos tomaram a usina de Zaporizhzhia e também Chernobyl, dizendo que isso poderia ter proporções catastróficas para o continente, dizendo que se a Ucrânia cair ou for anexada, isso terá um impacto para o mundo, exatamente fazendo um jogo psicológico, que é uma das únicas alternativas que ele tem na mão nesse momento, para tentar mudar a cabeça de algum desses líderes mais importantes da Europa para ajudá-lo. Mas a gente sabe de todas as consequências e todos os entraves que uma aliança militar poderia significar, já que a Ucrânia formalmente não faz parte da OTAN. Então, muitos líderes europeus sabem que, simbolicamente, caso a jovem democracia ucraniana morra perante aos russos apenas após 8 anos de existência, pode significar algo muito ruim, mas, ao mesmo tempo, entrar nesse combate ou fechar o espaço aéreo ucraniano, como foi o presidente Zelensky que pediu várias vezes para abater aviões russos, isso poderia significar uma escalada desproporcional do conflito e fazer com que, obviamente, ele se espalhasse através das fronteiras ucranianas, chegando nos países que estão mais estáveis, nos países que, obviamente, não querem essa briga por enquanto. Por isso mesmo que essa ajuda vem do campo sentimental, no campo, obviamente, da solidariedade e financeiro. Não podemos dizer que não, mas a União Europeia está mandando muito dinheiro, os próprios países fronteiriços têm feito enormes estruturas, a própria Romênia dá uma espécie de vouchers para os seus refugiados, para tentar, de certa forma, fazer com que eles girem a economia também. Então, a gente vê várias iniciativas surgindo, mas nada chega perto daquilo que ele queria, que é homens na terra e aviões no ar lutando para poder colocar essa briga de igual para igual, porque, como você mesmo mencionou e nós estamos cansados de saber, a superioridade russa no aspecto militar faz com que essa guerra já tenha um final imaginado por todos. Não é o final que nós queremos, mas é o final que a realidade implica. Então, é uma análise muito, muito interessante, mas ao longo prazo vamos ver. A gente já viu pequenos exércitos e os azarões no campo militar ganhando guerras. Tivemos no Afeganistão, guerra afegão-soviética, os afegãos ganhando, a guerra do Vietnã, entre outras espalhadas pela história. Então, de repente, pode ser o caso, mas, por enquanto, dadas as circunstâncias e dado o avanço russo no território ucraniano, nada leva a gente crer que isso seja realmente o caso. Luca, o Felipe Bueno quer falar contigo, só me permita fazer uma menção. No caso do Afeganistão e do Vietnã, era um terreno desconhecido para os exércitos, no caso, obviamente, americano e depois russo e americano, soviético e americano na época, né? Porque era um terreno muito desconhecido. Não me parece ser o caso da Ucrânia, que tem ali relevo muito parecido com áreas da Rússia, onde, obviamente, até por causa da União Soviética, ela conhece bem o terreno. Mas, por favor, Felipe. Um rápido complemento, uma análise complementar, aqui um dado complementar. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo com relação a essa questão da solidariedade frente à questão dos refugiados, né? Vamos pensar nos últimos 100 anos no continente europeu, né? Se a gente pensar em Primeira Guerra, em Segunda Guerra, em Guerra Fria, em queda do Muro de Berlim, em Guerra Civil na Iugoslávia, né? Todos esses episódios, e claro, né, a ascensão do regime soviético também no meio disso tudo. Se a gente pensar em todos esses episódios implicaram mudanças de milhares, de milhões de pessoas de um lado para outro da Europa. Então, um cidadão hoje pode ter o documento de cidadão italiano, cidadão francês, cidadão holandês, mas o se sentir europeu é algo muito forte. Eu tenho certeza que o Luca há de concordar comigo, porque já passou por tantos países, já percebeu pelos sobrenomes das pessoas, pela arquitetura dos lugares, que a Europa, você querer separar a caixinha de país por país é uma coisa absolutamente impossível, retrógrada, não contribui. Uma das belezas da Europa é justamente essa, né? Essa integração de povos que se dá há muitos séculos, né, Luca? Exatamente, eu mesmo sou neto de refugiados que vieram pelas guerras mundiais da Europa e migraram para o Brasil. Então esse movimento aconteceu no mundo inteiro, mas principalmente na Europa durante a Guerra Fria. Essa sua análise foi muito correta, no aspecto que há valores europeus que são considerados continentais, muitos têm a ver, obviamente, com a questão democrática, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Em alguns casos o cristianismo está presente, mas a própria filosofia, essa ideia das liberdades civis,
país que surgiu após a Revolução Francesa, ao próprio iluminismo, são valores cultivados por muitos europeus, obviamente que em alguns países mais, outros menos, mas de certa forma essa identidade nacional tão forte como temos, por exemplo, brasileiros, argentinos e uruguaios, essa coisa separada, aqui há várias regiões de transição. Quando você está no norte da Itália, na região do Tirol, você pode ser austríaco, pode ser um pouco suíço, pode ser italiano, então isso é só um exemplo. Pegando os países menores, isso se torna cada vez mais frequente, e a gente vê exatamente essas antigas brigas que tinham por conta das questões étnicas, questões culturais, nesse momento se tornam menores, dado exatamente a invasão por uma superpotência. Eu acho que o fato também de ser invadido pela Rússia, que é um país que fez tantos inimigos historicamente dentro do continente europeu, e também por se tratar de um país vizinho que faz fronteira com tantos outros, a solidariedade ela é até maior do que em outros casos, como a gente viu na crise dos refugiados em 2015, daqueles vindos do Afeganistão, Iraque e Síria. Então é algo bastante complexo, mas consegue ser visto e revisto várias vezes na história, como você bem mesmo colocou, e a gente consegue observar isso aqui, consequentemente, no dia a dia. Luca Bassani, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. O Luca está conosco hoje conversando de Munique, na Alemanha.